Hoje é dia 12/1/2012. Estamos aqui com Benedita Sobral. Inês. Fale seu nome inteiro, vó. Benedita Inês Sobral. Que trabalhou na Brasital entre 1948 e 1956. Então, fale um pouquinho, vó, o que você fazia, qual era a sua função e o que você tinha que fazer lá. Quando eu entrei trabalhar na Brasital, eu estava com 14 anos, então quando eu entrava na Brasital, nessa época, era assim, entrava com uma espuladeira. E o que a espuladeira fazia? Espuladeira eram umas bobinas que a gente enrolava na máquina com linha e ia enchendo uma caixa para tecelagem. E depois essa caixa ia para as tecelãs, é isso? Isso ia para tecelã. Quais eram as funções, os cargos que tinham nessa época? Tinha espuladeira, tecelã? Ordideira. O que é ordideira? Era uma máquina que eu cheguei a trabalhar também. Ordideira. É uma máquina trabalhava com rocas de lã, fios de lã que formavam as rocas. E a gente ia pondo assim na máquina, ia virando e enchendo com a aspa, enchia a aspa e ali enrolando, ia fazendo os rolos, ia pondo na caixa, da caixa iam levando para tecelã. Aí tem mais algum cargo que você lembra? Depois eu trabalhei na seção de acabamento, na sala do chefe Mário Cruxello. Que quando eu entrei lá não era Mário Cruxello, era o Vico. E depois o Vico saiu, não sei se aposentou, e entrou o seu Mário Cruxello no lugar. E eu trabalhava lá no fundo, de dobrar coxas e empacotar e trazer para ele ver. Estava bom, daí voltava, daí eles mandavam, carregavam, mandavam embora. Então era a última etapa, essa? Era a ordineira. Sessão de pano, o acabamento. Que era onde você trabalhou? Foi onde eu trabalhei. E você então trabalhou primeiro como espuladeira? Espuladeira, na ordideira e depois no acabamento. Ah, tá, entendi. E quais mais tinham função? De função, que eu saiba, tinha a seção do meio de uma sala, antes de chegar na sala de acabamento, tinha aquelas máquinas enormes que chamavam de ramosa, que o seu Marques trabalhava, até a tia Dirce trabalhava também. Lá. A irmã do seu avô trabalhava ali e trabalhava bastante colega. Dali a gente atravessava ali e ia lá para o acabamento, lá para o final da sala. Aí o contramestre, então, era o superior de todos? O mestre é o superior, né? E o contramestre? O contramestre penso eu não sei muito bem, mas para mim, eu acho que é um tipo assim, de um ajudante, né, do mestre. Mestre e contramestre, os dois trabalham junto. E você lembra a roupa que eles usavam? É normal. A roupa não tinha nada assim de marca, mas como que era? Uniforme. Era uma calça social, uma camisa? Não, é simples, roupas normal. E a roupa que a senhora usava? Normal também. Mas normal hoje em dia não é mais normal, vó. Então, como que era? Era uma saia? Você usava saia? Aquele tempo a gente não usava muito calça comprida. Então usava saia? Saia e blusa. Camisa? E uma camiseta ou vestido. A parte era vestidinho, sabe? Os vestidinhos. E vinha até onde? Até o final da perna ou debaixo do joelho? Até o joelho. Você mostrava as pernas? Até o joelho. Não mostrava as pernas. Quem queria fazia, né? Mas eu não. Eu fui aqui
Eu usava assim, até o joelho, né? Até o joelho. Até o aqui joelho. não, até o pé não. É, até o pé não. Ninguém. Ninguém, nesse tempo não usava nada disso. E usava meia? Tinha o vestido e a meia? Quem queria punha meia, era tempo de frio, qualquer um punha a meia que quisesse. E outros já não queria, não punha nada, então cada um era fazer o... E o vestido era igual de todo mundo? Não. Cada um ia com o seu, né? Não era um uniforme. É, cada um. E tinha chale, essas coisas? Chale? É, usava chale? Que eu saiba, não tinha nada disso. Cachecol? Cachecol usava, cachecol, boné. Boné? É. Bolsa, você ia trabalhar com bolsa? Eu usava a bolsinha na mão só, na né? Mão. Porque dinheiro mesmo. Então eu usava a bolsinha na mão. E o que levava para a empresa nessa bolsinha aí? Para a fábrica? O fabricante levava as coisas da gente, né? Uns pente, um batom, que toda a vida eu gostei, né? Um batom. E era assim, mas não levava, almoçar, vinha almoçar em casa, não levava almoço. Porque quem levava almoço, às vezes eu não sabia, né, se alguém levava almoço, levava mochila, levava bolsa grande, mas eu não, eu nunca precisei. Que morava aqui perto, né? Eu morava aqui, subia correndo aí essa ladeira Aracaí e descia correndo, porque era 11 horas largava para almoçar e meio-dia e meio já tinha, meio-dia e meio já entrava em serviço. Então quando pitava meio-dia e 15 já era para estar quase lá perto, mas depois mudou o horário. Mudou o horário que eu entrava depois 6 da manhã, saía 8 horas e depois entrava 1 da tarde, almoçava, entrava 1 da tarde e saía às 7 horas da noite. Essa época que eu namorava o seu avô. Era corrido. Era corrido. Era corrido e bem corrido. Então, bom, a gente já falou da roupa, do horário, então todo o apito da Brasital aqui. A fábrica apitava, vamos supor, de manhã ela apitava 15 para 7 e 7 horas. Então quando apitava 15 para 7, eu mesma, eu já estava lá perto do portão. Sabe aquele portão grande que tem? O de trás do estacionamento agora. Isso, é por lá que a gente entrava. Não dava para entrar por baixo aqui? Na Não, época? aqui era tudo fechado. Era tudo mato? Aqui era tudo mato. Não tinha nada. A gente subia aqui, tinha um correrzinho assim tinha mato assim, um correrzinho, saía lá em cima na Rua Barbosa. E senão eu subia lá a ladeira, que agora parece aqui, como é que chama a ladeira aí agora? É Bocato? Ou é a ladeira Aracaí? Eu sei que eu subi essa subida aí e entrava por trás. Entrava por lá, passava lá em cima. E ia correndo, até depressa, porque as horas passam, né? Então tinha que almoçar correndo e voltar correndo. E de tarde a gente já saía correndo do mesmo jeito, porque serviço em casa tinha bastante, né? E nessa época na Brasital tinha algum vigia que trabalhava lá? Tinha o guarda, né? Tinha o guarda ali na portaria. Lá onde você entrava trabalhar? Antes de chegar lá, né, o primeiro portão aqui, da Brasital, que tem aquelas escadas de lado, sabe? Não tem uma escadinha? Sei. Ali que as suas tias subiam, que ia embora para casa. Então, aquele portão ali tinha o açougue, e então ali tinha o açougue, me parece que tinha também, não sei se tinha mantimento também, não sei. Que vendia só para os funcionários, né? Funcionários.
E quem ia buscar carne não era eu, porque não dava tempo, né? Era só a tia Vilma. Que ia buscar. Ia buscar E ali carne. tinha um vigia. Ali já tinha gente ali na portaria. Lá embaixo tem outro na portaria, porque precisa, né? Ali, para vir abrir portão, fechar portão. E você não lembra a roupa que eles usavam? Como que era? Não me lembro. Se era calça social, camisa. Eu acho que deveria ter um macacão assim, cor caque, que falam, né? Uma cor caque, que me parece que era assim A roupa deles. A roupa deles. Tá. Aí, vamos pensar os lugares que tem na Brasital, que eram, né? Você falou que trabalhou como espuladeira ali onde era a biblioteca, é isso? Aqui, sabe esse portão que você entra aqui? Aham. Você entrando, não aqui, entrando lá atrás, ali, não tem aqueles vitrô grande, ali eu trabalhei ali. Foi ali que eu trabalhei quando entrei na fábrica. Depois dali eu fui na outra porta, outro salão. E depois aí tinha até um elevador que subia. Sim. E depois eu entrei, daí eu fui lá na frente. Dizer que quando eu saía da fábrica para sair e ir embora, aí eu era a primeira, saía voando. Virava e... Só que tinha que marcar cartão. Tinha que bater cartão. Bater cartão. E onde que batia o cartão? Entrada. Bem ali na... Cada sessão tinha o seu, acho. Né? Não, todo mundo ali. No mesmo? Todo mundo que chegava batia o cartão. Eu me lembro muito bem. É um relógio. É um relógio, né? É um relógio. E ali tinha o moço, o guarda, né? Ficava ali de lado. Pra ver todo mundo bater. Todo mundo E bater. esse guarda, ele tinha roupa de militar da época? É isso que eu digo, não me lembro muito bem direito. Entendi. Não sei se ele tinha, era uma calça e camisa assim, caque, cor um cinza, meio chumbo, não sei, uma coisa assim. E a roupa dele é igual às dos porteiros? Os vigias que ficavam na portaria? Eu penso que sim, não estou lembrada direito. Não posso dizer nem sim nem não para você, Não tem porque problema. não vem na minha memória mesmo como é que era a roupa que eles usavam naquela época, né? Só sei que nós usávamos o que tinha, né? Cada um não queria aparecer mais do que o outro, né? Ia para a fábrica. Esse tipo lá se arrumava toda para ir para a fábrica. Mas não tinha nada desse negócio de usar, como é que se diz, uma padronagem, Uma coisa igual. uma coisa tudo igual, que nem é nas lojas aí, né? Todas têm uniforme, pode ver, um tipo de uniforme. Lá não tinha nada de uniforme. E você usava Só se brinco? tinha, eu não me lembro. Entendi. E usavam brinco? As mulheres usavam brinco nessa época? Usavam tudo. Se maquiavam? Se arrumava tudo. Pra arrumar namorado? Não, para vir embora para casa, faltando, vamos supor, uma amiga ficava lá olhando para ver se o chefe não vinha, né? Então a outra ia para o banheiro, ia lá, ia fumar tudo, né? E depois se arrumava. Aí se maquiava, depois vinha. Daí assim que fazia, né? Ah, então você arrumava pra ir embora. Para ir embora. Para ir embora para casa. Agora, na hora do almoço também, a pessoa passava só um pente. Tinha gente que nem penteava o cabelo, saía do jeito que estava, não dava tempo, né? E muitos se arrumavam para sair, muitos tinham uma máquina que fazia funcionar que nem a tecelagem. A tecelagem era assim. A tia Nilce, ela ia trabalhar na tecelagem, mas ela ia bem arrumadinha. E outra, a pessoa, a máquina estando bem e trabalhando bem, a pessoa podia ficar sentadinho ali, no canto ali, mas com atenção nos fios. Pra você não estar enroscando. Vai e vem dos fios para não acontecer de enroscar tudo, né? E tinha
que nem o Raul Berton, seu Atílio, eles que arrumavam as máquinas. E aí, dentre os funcionários, tinha alguma função que era mais reconhecida? Então, por exemplo, a tecelã ou a espuladeira, qual era assim a que as pessoas queriam chegar nessa função? Eu acho que na tecelagem. E ganhava mais ou será? Ganhava mais. Ganhava mais. Você ganhava bem desse lá? E aí elas saíam com a cara toda suja, não saíam as pessoas da fábrica? A sua tia Nilce trabalhava com 2 tiares, tamanho dessa cozinha, enorme. Ela se arrumava, ela corria no banheiro. Porque estava toda suja. Porque aquele vai e vem da máquina trabalhando, ia soltando poeira, soltando, né? A pessoa ficava com o olho... Eu trabalhei na ordedeira, a lã, ela virava, a gente punha na máquina, punha primeiro a meada na aspa, depois a gente punha ali, uma coisa assim, bem assim. Depois a gente punha na máquina, enroscava, punha em cima, rolava para fazer o rolo. E aquilo você saía branco que nem a sua garrafa. A gente saía branca, sabe? Se a gente não se arrumasse, parecia um Papai Noel. Então, mas eu não saía assim, não. Eu nunca saía. Minha amiga saía. E o pior é que dava de cara com o namorado, né? Ali, na esquina ali. Era gozada, mas olha, eu trabalhei na fábrica. Eu sofri para entrar, trabalhar na Brasital, porque naquela época não estava pegando muitas pessoas para trabalhar. Mas depois era divertido, viu, lá dentro. Eu passava o tempo. Só que chegava em casa, um monte de serviço, acabava a graça. Mas olhava para a cara da mãe da Glória aí, o Jorge, sabe o Jorjão? O Marcão, a avó dele, ficava na minha frente. A Leta, tia que morreu, sua tia Neia, sabe, a mulher do tio Dirceu? Então, ela trabalhava na minha frente. Então você não via os olhos dela, só via aquele branco. Eu morri de dar risada, não dava. Pra mim era... E aí das funções, a que mais cansativa era, você acha que era qual então? A que mais dava trabalho mesmo? Acho que o mais cansativo ali era a tecelagem. A tecelagem mesmo. Porque o dia inteiro você ficava com o braço pra cá, pra lá. Repetindo. Tinha que trabalhar. E tinha uma enfermaria lá? Tinha médico, até esse médico era sobrinho de vovó Mimi. O doutor Lauro Martins. Lembro dele. Lembra, né, Rony? Então, tem ele que atendia a gente ali. Só que tinha um porém, você entrava lá, a dor tinha que dar ali na hora, né? Dessa você não estava doente. E tinha o Rande, o escritório dele, o escritório aqui da turma das moças, os moços, a sala do Rande e o consultório médico. E é tudo naquela parte de cima lá, não é? Aquele casarão grande? Isso, ali mesmo. Ali tinha então secretárias e médico? Isso. E o chefe, que era o mestre, ficava onde? Ele ficava andando, Ele ficava tinha uma sala? andando, né? Ficava andando. O Rande mesmo não ficava na sala lá sentado. Você estava trabalhando aqui assim, na sua sala. Quando você olhava assim, ele estava olhando para você. Era assim, isso não era bem. Susto. Mas o chefão é o mestre, então? O chefe mesmo de todos era o Rande. O Rande. E ele que ficava andando? O diretor. O diretor. O diretor. Ele era como diretor. Morreu já. E quando você conseguiu entrar na Brasital, você fez uma entrevista? Como é que foi? Não fiz nada. Você só entrou? Só entrei, fui que nem um carneiro lá para baixo. Entrei, comecei a trabalhar. No fim andei fazendo
eu não sabia direito, eu fiz metade das bobinas, foi só metade, né? E era para encher as bobinas, e enchi uma gaiola, aquela mestre minha ali da sessão, pegou a gaiola, deu uma volta bem grande, foi lá no escritório, que o chefe, que ele é o melhor chefe da Brasital, digo isso de boca cheia, falo para qualquer um, já cheguei a falar até pro genro dele, que é o Juvenal, relojeiro. Juvenal é genro dele. Um dos melhores chefes da Brasital, para mim, foi o Cecílio de la Vecchia. Os outros eram bons, mas não foi, para mim, quem foi bom mesmo foi o Cecílio de la Vecchia. E ela levou lá, fez um carnaval, que ele me ligou, deu embora. Mesma coisa que ela estava falando com a parede. Então, na verdade, cada sessão tinha um mestre. Tinha um chefe. E tinha um chefe. super mestre. Isso. E tinha o diretor. E tem o diretor. Ah, tá. Assim que é. Entendi. Aí tem mais alguma parte da Brasal que a gente não falou, que tinha na época? Já falando do açougue, da enfermaria, das sessões, né, de cada etapa de trabalho. E tinha alguma outra? Tinha algum lugar que tinha cavalo, essas coisas? Lá para baixo, que aqui, nessa parte aqui, tinha a cocheira, porque o Rande andava a cavalo. É. Ele passava por a gente a cavalo. E quem tinha cavalo era chique? É o diretor. Então, mas quem tinha um cavalo era alguém que tinha dinheiro, né? Dinheiro, Então. Ele usava uma bota, né? Até aqui em cima, aquelas botas, e o reio, tinha um reio na mão. Por isso que a turma tinha medo dele. Chegava lá, não tem vaga, vote tal dia. Virava as costas, você... Mas quando a senhora foi lá, Foi assim. Você foi lá e não tinha vaga. No mês de agosto, sofri que nem um cão. Aí você ficou insistindo até conseguir. Daí eu consegui por intermédio do seu Alves, marido da dona Sara, professora, que ele era chefe aí do Correio, nessa época. O Correio era aí na Largo São Benedito. O Correio não é aí? Tem o Correio aí, né? Então era o Correio aí e ele era chefe. E ele, como é que se diz? Ele que fez a carta. E deu para o seu Raul, um senhor loirinho, que já faleceu, trabalhava no Brasital, trabalhava no escritório. Ele mandou falar para mim se eu não tinha boca para ir pedir, se eu precisava pedir poder. De todo jeito você não tinha jeito. Mas aí conseguiu. Consegui. Meio que na mala consegui entrar na Brasital. A Brasital era a nossa mãe aqui, né? Aqui em São Roque. No dia que foi inaugurado aí, nesse dia eu chorei, viu? Chorei que nem criança. Porque eu morava no Tabuão quando foi inaugurado aí. E eu fui com o Rubens ver a Brasital, ver toda essa sala onde fica as flores ali. Tudo é tecelagem, era tudo tecelagem. E eu fiquei tão triste e cortou o coração. Por quê? Porque muita gente dependia de trabalhar nessa fábrica para ganhar o pão nosso de cada dia. Eu fiquei muito triste quando, parece que foi a falência, né? E depois, quem queria ir embora para Salto, ia embora para Salto, foi embora para lá. Mas eu não fui, eu era solteira, a mãe não ia deixar eu ir, né, minha avó? Então, conclusão, saí. Não, conclusão, estou mentindo, eu já tinha saído da Brasital, porque eu já estava casada. Mas quem foi, trabalhou, mas fechou. Aí abriu lá mesmo a Alpargata Roda, fechou também. Agora não sei o que tem lá agora. Tá que nem aqui, sabe?
Daí agora tá bonito, tem biblioteca, tem lugar para festa, para flores, para, né? Mas eu senti muito. E esse lado aqui era o lado, você vê esse lado para cá? Era a oficina. Oficina? A oficina de consertar os tiares, as peças, ficavam tudo ali. Então todas aquelas salas grandes que tem do lado esquerdo eram todas oficinas Oficina da das fábrica. máquinas da Das fábrica. máquinas da fábrica. E tinha muito acidente nesses lugares? As pessoas se machucavam? Eu não sabia. Se teve, eu não sei, porque eu nunca soube. Sempre tem, né? Ainda mais quem trabalhava na tecelagem, né? Qualquer coisa acontece, a gente se machuca mesmo. Mas o gozado é quando a gente precisava do médico, né? Que o médico, a gente chegava lá e ele falava, o que a senhora tem? Eu não estou com uma dor assim, tá doendo agora? Tá doendo? Ele queria saber na marra. Se não tivesse doendo, né? Não tava, aí você ficava com caramba. Então acho que a gente já falou todos os lugares, né? Então lado esquerdo são as oficinas, Isso. do lado direito onde é a biblioteca, lá a parte que você trabalhou, os teares no salão Isso, grande e aquelas salas que tem do lado. Tem uma sala ali que me parece que agora eu fiquei sabendo depois que passou a prefeitura, lá faz lanche, né? Café, leite. Tem o refeitório ali. Tem o refeitório, tem tudo. O que era ali no refeitório? Ali nessa época eu não me lembro. Não lembra de... Não. Porque eu sei que tem algumas salas do fundo que foram construídas faz pouco tempo, né? Então é isso. Que era onde ficavam os cavalos. Lá. Então não tem. Porque é o Randy que tinha o cavalo. Então ele morreu, a fábrica fechou. Aí então a parte da enfermaria ia dos secretários, das salas do chefão lá. E o açougue lá em cima só, né? Isso. O açougue era já na entrada, né? No primeiro portão, de lado assim já estava o açougue. E eu não sei se tinha mais alguma coisa que eles vendiam. Não me lembro. Se eu falar para você, estou mentindo. Então, pra gente terminar agora, tem algum caso engraçado que aconteceu ou que você acha interessante de falar? Interessante é quando falavam que ia ter briga de mulher com mulher, cabelo comprido. Que iam puxar cabelo? Os moços falavam, oba, hoje vai ter festa lá na frente da fábrica. O que é? É briga de mulher com mulher. Corriam que nem um doido para ver o prazer de ver mulher com mulher. Brigando. É isso que eu lembro. E aí ficava todo mundo em volta, ninguém mundo separava? Não. Para ver mesmo a mulher rodar no chão. Aí tinha plateia. Tinha plateia ali. Mas e os motivos das brigas de mulher com mulher, quais eram? Homem? Ou era alguma coisa da fábrica? Aí eu já não sei o que é, se era problema de serviço, se era problema de como é que se diz, vamos supor... De marido, namorado? De mulher, de marido, de uma que toma mais da outra. Só se era isso, porque eu não sabia. Quando eu via, eu pegava e vinha embora, eu não ficava vendo. Eu não tinha tempo, Amanda. Eu desde menina nunca tive tempo para nada. Sempre correndo, trabalhando, ajudando a avó aqui em casa. E sempre dando uma mão para ela, né? Porque os tios seus eram tudo pequeno. Tia Rosa era uma menina desse tamanho. O tio Tony era desse tamanho. A Vilma também era menina ainda. Era eu. A mais velha, né? A mais velha, eu tinha que correr. Tinha que ajudar. Mas no cinema que precisava levar os dois juntos, comigo e acompanhada? No cinema nós ia tudo junto. A senhora era pequenininha, ele precisava levar junto no cinema com nós. Tinha que levar, porque a avó não deixava eu sair sozinha. E era magrinha pra caramba. Eu era. Aí eu Eu deixava vejo você, eu me lembro de... Não tanto, mas eu era magra. Ai, eu